Hoje nós vamos abrir nessa série de palestras, vamos assim dizer, com o tema Suficiência das Escrituras. Suficiência das Escrituras. A título de definição, nós podemos dizer que suficiência das Escrituras diz respeito à compreensão, diz respeito à crença que nós devemos ter que a palavra de Deus, ela é suficiente. Ela é suficiente em termos de me ensinar a verdade de Deus, ela é suficiente no conteúdo que ela me dá, que deve formar a minha crença em Deus, e ela é suficiente para me orientar no caminho que esse Deus propõe e propõe para mim. Então, quando nós expressamos, quando nós declaramos que a palavra de Deus é suficiente, na prática, nós estamos dizendo que a gente não precisa de nada além das Escrituras, seja para poder crer, seja para poder aprender as verdades espirituais, seja para crer nessas mesmas verdades. Então, enquanto crente, esse tema, esse aspecto da Bíblia, ou seja, a sua suficiência, é por demais importante, sobretudo nos dias em que a gente vive, e na verdade não só nesses dias em si, já há alguns anos, onde infelizmente as pessoas muitas vezes, elas dão muita ênfase à experiência e muitas vezes ela não atenta com a mesma atenção para a suficiência das Escrituras. Então, precisamos somente da Bíblia, precisamos somente da Palavra de Deus, para formar o nosso caráter cristão, para fundamentar as nossas crenças, para nos dar o guia necessário para andarmos conforme a vontade do Senhor. Então, dentro desse tema, dentro desse aspecto da Bíblia, nós separamos um texto em especial para que a gente possa explorá-lo na noite de hoje, talvez não em seus detalhes, mas pelo menos para fazermos algumas observações e em cima delas aprofundarmos não só o nosso conhecimento, a nossa crença nesse tema, repito, da suficiência das Escrituras. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 19. E a gente vai ler o trecho que a gente encontra do versículo 7 até o versículo de número 10, de número 11, melhor dizendo. Salmo 19, versículo 7 até o versículo 11. Se porventura alguém ao seu lado que não dispõe de Bíblia, que você possa compartilhar a sua, para que ela possa acompanhar a leitura nessa parte inicial, posteriormente a própria exposição, propriamente dito, e assim todos nós podemos ter acesso à palavra e dela aprendermos na noite de hoje. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, Salmo 19, versículos de 7 até o versículo 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Verso 11. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Até aqui, até o versículo 11. Que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, mais do que ninguém, Cristo, o nosso Salvador, Ele prezou pela palavra de Deus, Ele prezou pelas Escrituras Sagradas. Não foi sem razão que logo no início do seu ministério, quando Ele estava a ministrar o seu grande e primeiro sermão, lá no Sermão do Monte, para que pudesse assim, de certa forma, expressar as suas crenças, as suas convicções, para que pudesse assim, vamos dizer, dar as suas credenciais, as credenciais do seu ministério. Cristo, em relação à palavra de Deus, o Antigo Testamento até então, ele falou o seguinte: não penseis
que vim revogar a lei ou os profetas. Prosseguiu Cristo: não vim para revogar, mas para cumprir. Então, o Filho de Deus, então o Deus encarnado, ele mostra que durante o seu ministério, durante a sua vida, ele não veio, seja para anular, seja para desfazer das Escrituras Sagradas, que no seu caso era o Antigo Testamento, não, muito pelo contrário disso. Ele veio para cumprir, ele veio para obedecer. Daí a nossa afirmação inicial, ou seja, mais do que ninguém, Cristo, ele prezou e prezou pelas Escrituras Sagradas, pela Palavra de Deus. Nesse trecho que nós lemos, Salmo 19, versículo 7 até o versículo 11, Davi, 1000 anos antes de Jesus Cristo, descreve não só o seu apreço, ou seja, o valor que ele dava à palavra, mas também Cristo, ele descreve o anelo, o desejo que ele tinha em relação às Escrituras Sagradas. Através dessas palavras que nós acabamos de ler, a gente vê uma vívida declaração, a gente percebe um vívido testemunho de Davi, o rei Davi, acerca não só de como ele via a palavra de Deus, mas também de como ele se comportava em relação a essa mesma palavra. Então, não só era a compreensão que Davi tinha em relação à palavra, mas o comportamento, a postura que ele adotava em relação a essa mesma palavra. Não é sem razão que Davi, ele é tido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. E essa foi uma declaração que o próprio Deus deu em relação a Davi. Porque, dentre várias coisas, era essa a sua visão quanto à palavra. Era esse o comportamento que Davi tinha quanto a essa mesma palavra. Então, nessa noite de hoje, a gente vai ver um pouco mais daquilo que a Bíblia fala acerca da própria Bíblia. No seu sentido específico, a gente vai pensar no tema a suficiência das Escrituras. E conforme nós falamos agora há pouco, quando a gente fala esse termo, essa expressão, suficiência das Escrituras, nós estamos dizendo justamente isso. A gente não precisa de mais nada em termos espirituais, além da Bíblia, para aprendermos acerca de Deus, para conhecermos o plano de Deus em relação à nossa vida, para poder cumprir essa vontade, a vontade do Senhor em relação a cada um de nós. Então, a gente vai trabalhar, repito, esse tema, a gente vai trabalhar esse título na noite de hoje, a suficiência das Escrituras. Antes de mais nada, eu queria que nós observássemos o contexto geral desse trecho que está aí, que nós iremos nos deter, ou seja, o versículo 7 até o versículo 11. Ou seja, o Salmo 19 é um salmo que ele trata sobre a revelação de Deus. O Salmo 19 é um salmo que trata sobre a revelação de Deus. Então, se a gente pudesse resumir, se a gente pudesse sintetizar, a mensagem central que nós encontramos no Salmo 19 é justamente essa. Ou seja, Davi, inspirado por Deus, ele fala acerca da revelação de Deus. E é interessante porque, ao longo desse salmo, ou seja, o Salmo 19, Davi, ele trata não só da revelação de Deus no seu sentido geral, mas também Davi, ele trata da revelação de Deus no seu sentido mais específico, no seu sentido mais especial. Entre os versos 1 a 6, Davi, ele fala acerca da revelação geral. E o que vem a ser isso, meus irmãos? E o que vem a ser isso, meus amigos? Refere-se à manifestação que Deus faz de si mesmo, através das coisas criadas. Talvez a gente não atente, talvez a gente não considere, mas esse mundo no qual nós estamos inseridos, esse mundo no sentido físico, é um testemunho vivo que Deus existe. É um testemunho vivo que Deus, ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. E quando a gente atenta para esse aspecto específico de Deus, ou seja, a revelação que ele faz de si mesmo através da natureza, a revelação que ele faz de si mesmo através das coisas criadas, isso nós chamamos de revelação geral de Deus. É Deus se mostrando a todos indistintamente, é Deus se revelando a todos completamente. Através de quê? Através da natureza,
através de tudo aquilo que foi criado, através de tudo aquilo que foi formado por Deus. É por isso que o Salmo 19, ele abre justamente mostrando esse fato. No versículo 1, olha só o que Davi ele fala, mostrando justamente essa revelação geral de Deus. Ele diz, olhem só, os céus, ou seja, toda a ordem criada, proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, todos os dias, meus irmãos, todos os dias, meus amigos, quando a gente se levanta, quando a gente abre os nossos olhos, quando a gente contempla tudo aquilo que foi formado, a gente tem um testemunho, a gente tem uma manifestação, a gente tem uma revelação da pessoa de Deus, ou seja, do nosso Deus Criador, do nosso Deus sustentador, do nosso Deus Todo-Poderoso. É fato que esse aspecto da revelação, que nós chamamos de revelação geral de Deus, não tem poder salvador, não, mas ela cumpre com o seu propósito. Que propósito? De anunciar que Deus existe, de dar um testemunho geral acerca da pessoa de Deus. Contudo, o salmista Davi, ele não só fala da revelação geral de Deus entre os versículos 1 até o versículo 6, dos versos 7 até o versículo 11, que é o texto que a gente vai tratar na noite de hoje, ele fala acerca daquilo que nós chamamos de revelação especial de Deus. Revelação especial de Deus, que é a manifestação que Deus faz de si mesmo, de acordo com o registro que nós temos na sua palavra, onde Deus, ele se mostra acerca de quem ele é, onde Deus, ele se mostra acerca daquilo que ele faz, e no seu sentido específico, onde Deus nos mostra o seu plano de salvação. Então, a gente não pode enxergar na natureza o plano de salvação de Deus, mas quando a gente lê a palavra, quando a gente se volta para as Escrituras, nelas nós vemos o plano salvífico, o plano bendito de redenção que Deus nos fez nas pessoas de Cristo Jesus. E essa revelação, ela está aqui, registrada. Essa revelação, ela é acessível a nós. Então, no seu sentido mais especial, Deus, ele se mostrou a cada um de nós, mostrando quem ele é, mostrando de forma específica o que é que ele faz, mostrando a salvação bendita que nós temos na pessoa do seu Filho. Então, na noite de hoje, conforme nós falamos, a gente vai se deter, em especial, nos versículos de 7 até o versículo número 9. É interessante porque nesse pequeno trecho que nós temos aqui, de apenas 3 versículos, Davi, ele faz algumas descrições acerca da palavra, ou seja, como é que ele via, como é que ele enxergava a palavra de Deus, que no seu tempo especificamente era o Antigo Testamento, mas não só isso, Davi não só faz descrições acerca da palavra de Deus, nesse trecho ele também aponta algumas qualidades, algumas características específicas que a palavra de Deus ela se mostra. E não só isso, Davi, ele também mostra algumas operações que a palavra de Deus ela faz em nossas vidas, em nossos corações, o que prova que a Bíblia é suficiente, o que prova que as Escrituras elas são suficientes. Então veja, nesse pequeno trecho, a gente vê algumas descrições que Davi faz acerca da palavra, a gente enxerga algumas características que Davi ele aponta acerca dessa mesma palavra e também algumas operações, algumas realizações que a Bíblia ela faz em nossas vidas. Repito, mostrando e comprovando que a palavra de Deus ela é suficiente. Então, vamos nos deter a essas descrições, vamos nos deter a essas características, vamos nos deter a essas operações e assim podermos ter uma compreensão mais clara acerca disso, no final, desdobrarmos com algumas aplicações de ordem mais prática para as nossas vidas. Então, a Bíblia, ela é suficiente, a palavra de Deus, ela é suficiente em primeiro lugar, porque a palavra de Deus, ela é perfeita e ela restaura a alma. A palavra de Deus, ela é suficiente, em primeiro lugar, porque ela é perfeita e porque ela restaura a alma. Vejam aí o que nós encontramos na primeira parte do versículo 7. Salmo 19, versículo 7, a parte inicial, a parte A, vamos assim dizer, desse trecho. Davi nos diz: a lei do Senhor é perfeita, e ele complementa, e restaura a alma.
Essa expressão que Davi usa aqui, meus irmãos, meus amigos, lei do Senhor, ela se refere à palavra de Deus, às Escrituras Sagradas, como um manual de vida que é agradável a Deus, que é agradável ao Senhor. Essa percepção que Davi tinha, é esse entendimento que nós também devemos ter quando a gente se depara com a palavra. A palavra de Deus, ela é formada por verdades que nos são transmitidas pelo próprio Senhor, que nos ensina em termos espiritual, que dirige as nossas vidas de tal maneira que a gente agrada a Deus, de tal maneira que a gente agrada ao Senhor. É mais ou menos, guardado as devidas proporções, quando você compra um determinado objeto. E você, através de adquirir esse objeto, você também ganha um manual para saber como utilizá-lo. Em termos espirituais, a Bíblia é assim. Ela é o nosso manual. Ela é o nosso manual espiritual, que nos mostra as verdades de Deus, que nos mostra o caminho que nós devemos guiar as nossas vidas, e é justamente nesse sentido que Davi, ele via a palavra. Por isso que ele diz, a lei do Senhor. Uma lei que é o nosso manual, o manual de vida espiritual, o nosso manual para vivermos de fato, de maneira que a gente possa agradar a Deus e agradar ao Senhor. Então, é a primeira descrição. Davi, ele enxergava a Bíblia como esse manual. Mas o texto, aqui no versículo 7, ele prossegue. E Davi, ele diz que esse manual, ele é perfeito. É por isso que Davi, ele fala, a lei do Senhor é perfeita. A palavra perfeito ou perfeita que nós temos aqui, literalmente falando, significa algo completo. Literalmente falando, significa algo inteiro. Literalmente falando, significa algo suficiente. Ou seja, Davi, ele via que não havia necessidade nenhuma de acrescentar alguma coisa a esse manual, de acrescentar alguma coisa à palavra de Deus. Tudo aquilo que ele precisava, Davi, para fazer a vontade do Senhor, tudo aquilo que ele precisava, Davi, de conhecer ou para conhecer a Deus, ele encontrava onde? Ele encontrava na palavra. Ela era perfeita, ela era completa. Então ele mostra essa característica específica que a Bíblia tem. E por fim, nesse mesmo trecho, Davi, ele mostra que pelo fato da Bíblia ser perfeita, ela tem a capacidade de transformar as nossas vidas, a capacidade de transformar as nossas almas. É por isso que no finalzinho do trecho, Davi, ele fala, restaura a alma. A palavra restaurar, literalmente falando, significa refrigerar, significa converter, significa transformar. Então, era essa percepção que Davi também tinha em relação às Escrituras, acerca dessa operação, vamos assim dizer, que ela realiza. E ela realiza onde? No mais íntimo do nosso ser, no mais íntimo do nosso interior. Então, se nós quisermos transformarmos a nossa vida de dentro para fora, se nós quisermos transformar o nosso coração na percepção de Davi, a gente precisa única e exclusivamente da palavra do Senhor. É interessante porque quando você compara o ser humano, você chega à conclusão que o ser humano, ele tem a capacidade no máximo de transformar o exterior das pessoas, aquilo que elas têm por fora. Mas Davi, ele vai na contramão mostrando essa capacidade específica que a Bíblia tem de transformar o nosso coração, de transformar o nosso interior. Então, por que Davi, ele cria na suficiência das Escrituras? Por que Davi, ele cria na suficiência da palavra de Deus? Ele mostra, porque a lei do Senhor, como manual de vida que agrada a Deus, era completa e por causa disso, ela tinha capacidade de transformar o seu coração, de transformar a sua alma. É a primeira razão. Contudo, conforme nós temos aqui nesse trecho, Davi, ele aponta para uma segunda razão, para um segundo motivo pelo qual a gente deve enxergar a Bíblia como suficiente. Ou seja, a palavra de Deus, meus irmãos, meus amigos, ela é fiel e ela concede sabedoria. A palavra de Deus, ela é fiel e ela concede sabedoria. Olhem só o que ele fala no complemento do versículo 7. No complemento do versículo 7, Davi, ele diz, olha só, o testemunho do Senhor é fiel. E ele complementa, e dá sabedoria aos simples.
Essa expressão testemunho do Senhor, que Davi usa aqui nesse trecho, se refere à palavra de Deus como o seu instrumento de depoimento, de testemunha. E é essa visão que também a gente deve ter em relação à Bíblia. A Bíblia, meus irmãos, a Bíblia, meus amigos, é o testemunho vivo de Deus, de quem Deus é. É o testemunho vivo de Deus daquilo que Ele requer de nós. É o testemunho vivo através do qual nós temos acesso a essas verdades. Então, quando a gente olha as Escrituras, a gente deve ter essa mesma perspectiva, ou seja, as Escrituras, elas se constituem no testemunho do próprio Deus, mostrando quem Ele é, no testemunho do próprio Deus, mostrando aquilo que Deus requer de cada um de nós. Então, se nós quisermos conhecer de fato quem é Deus, se nós quisermos conhecer de fato a vontade de Deus para as nossas vidas, devemos recorrer única e exclusivamente às Escrituras Sagradas. Foi por isso que Davi disse: o testemunho do Senhor, ele é fiel. E nesse fato de ser fiel, Davi, ele descreve aqui uma outra característica da palavra de Deus: a sua fidelidade. Ou seja, a Bíblia é algo inabalável, a Bíblia é algo seguro, a Bíblia é algo digno de confiança. Se tem uma coisa, meus irmãos, se tem uma coisa, meus amigos, que nós devemos ter em relação à Bíblia, é essa confiança. Tudo aquilo que ela fala, tudo aquilo que ela diz, tudo aquilo que ela declara, tudo aquilo que ela exige de cada um de nós podemos de fato pôr a nossa confiança, porque isso é digno de crédito. Isso de fato é verdade. Podemos confiar e colocar toda a nossa esperança. Era assim que Davi, ele enxergava a Bíblia. É o depoimento vivo de Deus, de quem Ele é, daquilo que Ele requer de nós. E nós podemos confiar, nós podemos descansar. E é interessante, porque ato contínuo, Davi, ele encerra esse verso mostrando que, pelo fato da palavra de Deus ela ser confiável, ela gera sabedoria. Tanto é que Davi, no finalzinho do verso, diz: e dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus tem essa capacidade de transmitir conhecimento, de transmitir sabedoria àquelas pessoas mais simples. A palavra simples aqui significa aquela pessoa que é ignorante, aquela pessoa que é ingênua, aquela pessoa que é levada ao sabor das circunstâncias. Então, quando essa pessoa se volta para a palavra, quando essa pessoa se relaciona com essa palavra, essa mesma palavra tem essa capacidade de tornar essa pessoa que é ingênua, de tornar essa pessoa que é levada ao sabor do vento, numa pessoa sábia. Somente a Bíblia ela tem essa capacidade. Sabedoria é diferente de conhecimento. Às vezes a gente pensa que é a mesma coisa. Não, estão interligadas essas coisas, mas não são as mesmas coisas. Conhecimento, via de regra, é a capacidade que você tem de reter informação. Sabedoria não, é a capacidade que você tem de aplicar essa informação. Então veja, até mesmo aquelas pessoas mais ingênuas, até mesmo aquelas pessoas mais simples, elas se tornam sábias. A partir de quê? A partir do seu envolvimento com a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia é suficiente. É por isso que a gente não precisa mais nada além das Escrituras. Por quê? Em segundo lugar, essas Escrituras elas são fiéis e elas nos dão sabedoria. É a segunda razão colocada aqui por Davi. Contudo, quando a gente avança mais ainda aqui para o texto, a gente percebe uma terceira razão. A gente percebe um terceiro motivo pelo qual a Bíblia ela é suficiente. Por quê? A palavra de Deus, ela é reta e ela produz alegria. A palavra de Deus, ela é reta e produz alegria. Vejam aí, o versículo 8, a parte inicial do versículo 8, o que Davi aqui nos ensina nesse trecho. Ele nos diz o seguinte, versículo 8, somente a parte inicial. Os preceitos do Senhor são retos. E ele complementa, e alegram o coração. Essa expressão aqui, preceitos do Senhor, diz respeito às verdades, a todas as verdades que devem guiar, que devem dirigir as nossas vidas. Meus irmãos, minhas irmãs, é através das Escrituras que a gente pode saber qual é a vontade de Deus.
É através das Escrituras que a gente pode saber qual o propósito de Deus para nós. Na verdade, não é isso que a gente anseia em relação à nossa vida, de fazer a vontade de Deus, de entender a vontade de Deus, de saber o propósito de Deus para a nossa vida, de andar nesse propósito, mas para que isso aconteça, o que é necessário? Nos voltarmos para as Escrituras. Porque os preceitos do Senhor apontam justamente para isso. Ele nos mostra aquilo que a gente deve crer, ele nos mostra aquilo que a gente deve fazer. Então, somente a Bíblia tem essa capacidade, era por isso que Davi conseguia ter essa visão quanto à Bíblia. Ou seja, os preceitos do Senhor apontam para as verdades que devem guiar, que devem pautar todo o nosso caminho, toda a nossa conduta ao longo da nossa peregrinação aqui na terra. E juntamente com essa declaração que Davi faz quanto à Bíblia, chamando aqui de preceitos do Senhor, ele complementa, conforme nós estamos vendo, com uma característica. Davi diz que os preceitos do Senhor, eles são retos. Ou seja, é na Bíblia que a gente pode ver o reto caminho de Deus para cada um de nós, que não vai fazer com que a gente se desvie para a direita, que não vai fazer com que a gente se desvie para a esquerda ou que a gente retroceda no caminho do Senhor, não, mas seguir no prumo certo, seguir naquilo que Deus exige, naquilo que agrada ao Senhor. Então, é assim que a gente vive de fato a vontade de Deus para nós. A gente não precisa ir para determinadas pessoas que se dizem profetas para a gente poder saber o que Deus quer para nós. Não. O que a gente precisa tão somente é da Bíblia. O que a gente precisa tão somente é das Escrituras, porque nela, repito, nós temos o reto caminho de Deus sendo colocado e colocado para cada um de nós. E é justamente por causa disso, no complemento do versículo 8, que Davi diz que essa mesma Bíblia, que essa mesma Escritura, elas alegram, meus irmãos, elas alegram, os meus amigos, o nosso coração. Tanto é que ele fala, e alegram o coração. A gente só encontra satisfação, a gente só encontra alegria, a gente só encontra felicidade quando a gente anda no reto caminho do Senhor. É por isso que a gente vê as pessoas aí pelo mundo buscando alegria, buscando felicidade, buscando satisfação, mas a grande questão é que elas o fazem da forma errada. A grande questão é que elas buscam num caminho errado. Não, Deus de fato, Ele nos promete essa vida com alegria. De fato, Ele nos promete essa vida com satisfação, não com a alegria do mundo, não com a satisfação do mundo, mas com a alegria espiritual. Mas qual é o caminho? Nos voltarmos para essa palavra, nos voltarmos para os preceitos do Senhor, de vermos qual é o propósito de Deus para nós, o propósito de Deus em relação à nossa vida com Ele, o propósito de Deus em relação à nossa vida familiar, o propósito de Deus em relação à nossa vida profissional, enfim, para cada área da nossa vida, a gente tem o propósito de Deus sendo definido na Bíblia Sagrada. Está tudo aqui, meus irmãos. Está tudo aqui, minhas irmãs. E é por isso que a Bíblia ela é suficiente. Dentro dessa terceira razão, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é reta. E por causa disso, ela produz e produz alegria. Contudo, Davi não só fala acerca disso, ele avança aqui no texto e ele aponta para a quarta razão, para o quarto motivo pelo qual a palavra de Deus ela é suficiente. Por quê? A palavra de Deus ela é clara e proporciona iluminação. A palavra de Deus ela é clara e proporciona iluminação. Veja aí a parte final do versículo 8. Veja aí a parte final do versículo 8. Davi ele diz: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Essa expressão, mandamento do Senhor, que Davi usa aqui, aponta para a autoridade da Bíblia. A Bíblia ela é a palavra final para tudo que a gente deve fazer, para tudo que a gente deve crer. E Davi, ele tinha essa percepção em relação à Bíblia. A gente não deve enxergar a Bíblia como um livro de sugestão. Não, você pode fazer isso se quiser, você pode andar por esse caminho se quiser ou não, depende de você. Não, muito pelo contrário. Na palavra de Deus nós encontramos ordens, muitas vezes ordens claras, ordens tácitas que Deus nos dá, por exemplo, para que a gente viva uma vida de santidade.
E a gente não pode negligenciar esse fato, a gente não pode negligenciar essa autoridade que a Bíblia ela deve exercer sobre as nossas vidas. Infelizmente a gente percebe isso na maioria das pessoas. Às vezes elas até falam que creem em Deus, às vezes elas até falam que amam a Deus, mas vivem as suas vidas em discordância com aquilo que Deus exige em relação a elas. Então é uma contradição, não pode ser isso, muito pelo contrário. Se amamos a Deus, se prezamos a Deus, nos submetemos a esse Deus, e a nossa submissão ela está atrelada à nossa obediência à palavra do Senhor. Por isso que os mandamentos do Senhor, eles servem para as nossas vidas. E é interessante porque no dizer de Davi, os mandamentos do Senhor, eles são puros. A palavra pura aqui tem a ver com clareza. Literalmente falando, significa isso, clareza. Então, os mandamentos de Deus, eles são claros, eles não são obscuros. As ordens de Deus, elas são claras, elas não são difíceis de nós podermos compreendê-las, de nós podermos entendê-las, não. Aquilo que Deus exige de nós, no seu sentido mais básico, está muito claro na nossa vida e faz a distinção clara entre aquilo que é certo, entre aquilo que é errado. A gente só anda no caminho do erro se nós quisermos. Por quê? Porque nós temos a Bíblia, que nos traz essa clareza, que nos traz esse entendimento, que nos mostra esse caminho exato de pureza e santidade para nós andarmos e assim fazermos a vontade do Senhor. E eu chamei por causa disso, que Davi, ele diz aqui que a palavra de Deus, ela ilumina o nosso coração. Tanto é que no finalzinho do versículo 8, você vê Davi falando isso, que ele diz, o mandamento do Senhor é puro, e ele complementa, ilumina os olhos. Aqui no sentido de trazer luz, aqui no sentido de trazer compreensão, aqui no sentido de trazer entendimento, meus irmãos, de mudar ignorância espiritual para conhecimento espiritual, de saber entender o que Deus quer para nós, de saber qual o plano maravilhoso que Deus tem em relação às nossas vidas. Então, não existe meio termo. Quando a gente não segue a Bíblia, a gente se aprofunda em trevas, em desconhecimento de Deus, em desconhecimento da verdade. Por outro lado, quando a gente se aproxima da Bíblia, a gente tem essa luz que vai guiando os nossos caminhos, que vai orientando os nossos passos, acerca daquilo que a gente deve fazer, dos compromissos com Deus que a gente deve ter, da vida que a gente deve levar. Então, está tudo aqui, perfeitamente registrado, e registrado para cada um de nós. Então, se a gente quer ter compreensão do alto, se a gente quiser ter entendimento espiritual, a gente precisa tão somente que as Escrituras elas estejam presentes nos nossos corações, presentes também em nossas mentes. Então, aqui, Davi coloca a quarta razão, o quarto motivo pelo qual as Escrituras elas são suficientes, ou seja, a palavra de Deus ela é clara e ela ilumina a nossa alma. E avançando para a parte final aqui desse trecho, a gente percebe, meus irmãos, meus amigos, a quinta razão, o quinto motivo pelo qual a Bíblia é suficiente, ou seja, a palavra de Deus, ela é límpida e eterna. A palavra de Deus, ela é límpida e eterna. Vejam aí, o versículo 9, a parte inicial do versículo 9. Davi assim nos diz, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Essa expressão, temor do Senhor, ela descreve a Escritura como um padrão de adoração, a Deus. O temor do Senhor, quando a gente vê por toda a Bíblia, traz sempre essa ideia, traz sempre essa noção de verdades que promovem, que geram em nós reverência, respeito, temor à pessoa do nosso Deus, no sentido de nós adorarmos esse Deus na beleza das suas perfeições. Então é por isso que, por exemplo, Salomão fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, a gente só pode ser sábio quando a gente respeita a Deus. A gente só pode ser sábio quando a gente reverencia a Deus. A gente só pode ser sábio quando a gente reconhece a grandeza de Deus e nos humilha perante essa grandeza. Então, nesse sentido, a gente deve enxergar. Nesse sentido, a gente deve ver a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como um manual que nos ensina a adorar a Deus, como um manual que nos ensina a exaltar o nome do Senhor. E é justamente por causa disso que Davi ele mostra
A característica que está associada a esse entendimento que a gente deve ter da palavra, do temor do Senhor. Davi diz que a palavra de Deus ela é pura. Aqui essa palavra pura, ou límpido, vamos assim dizer, significa algo que não é contaminado com o pecado. Essa visão que a gente deve ter da Bíblia. A Bíblia ela sempre vai nos conduzir a uma adoração verdadeira, a uma adoração em espírito e em verdade, porque Deus, Ele nos salvou, meus irmãos, minhas irmãs, para que a gente possa viver para a sua glória. E dentre várias formas que a gente glorifica a Deus, existe essa especial, quando a gente se reúne, assim como nós estamos reunidos na noite de hoje, com o propósito de adorar a Deus. Mas como é que a gente presta essa adoração? Por que nós cantamos? Por que nós oramos? Por que nós lemos? Por que nós ofertamos? Por que nós estamos anunciando a palavra do Senhor? Porque a Bíblia mostra que no culto a gente deve fazer tudo isso. Isso é puro, porque parte da verdade de Deus para nós, para que a gente possa cultuá-lo da maneira como Deus quer, de maneira pura, sem pecado, sem as nossas imaginações, sem as nossas vontades, mas tão somente seguindo o propósito de Deus em relação às nossas vidas. E nesse sentido, meus irmãos, nesse sentido, minhas irmãs, a palavra de Deus como padrão de adoração que é puro, sem pecado, ela é eterna. Por isso Davi ele diz, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Por quê? A palavra de Deus é eterna. Por que ela vai durar para sempre? Porque ela é pura, meus irmãos. Porque ela é pura, meus amigos. Ela não está misturada com o pecado. O pecado traz morte. O pecado traz separação de Deus. Não é à toa que Paulo ele fala lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Mas uma coisa que não tem pecado é pura e vai durar para sempre. Porque a única coisa que impede a nossa vida é o pecado. Como a Bíblia ela é pura, ela não está misturada com o pecado, ela vai durar para sempre. Tanto é que Cristo disse, vai passar céu, vai passar terra, e Cristo complementa, a palavra de Deus permanecerá para sempre. Então, se nós quisermos adorar a Deus em espírito e em verdade, se nós quisermos prestar o culto a Deus, que só a Ele nós somos devedores, nós só temos um caminho a seguir, nos voltar para a palavra e vê-la, enxergá-la como esse manual de adoração, que é puro, que não está misturado com o pecado e que vai durar para sempre, ao longo de toda a nossa existência. Então, é a quinta razão, é o quinto motivo pelo qual as Escrituras elas são suficientes. E Davi, ele encerra essa série de descrições, essa série de características e de operações que ele menciona em relação à palavra. Ou seja, em sexto lugar, as Escrituras elas são suficientes porque a palavra de Deus ela é verdadeira. A palavra de Deus ela é justa, verdadeira e justa. Olha só o que ele fala aí no finalzinho do versículo 9, na parte B do versículo 9. Ele diz, os juízos do Senhor são verdadeiros. E complementa Davi, e todos igualmente justos. A expressão juiz do Senhor, que Davi ele usa aqui nesse trecho, tem a ver com as sentenças vindas de Deus, através da sua palavra. A gente não pode esquecer disso, meus irmãos, a gente não pode esquecer disso, meus amigos. A Bíblia, no final de todas as coisas, ela vai ser o padrão, através do qual Deus julgará todos os homens. E quando eu falo todos os homens, eu me refiro a todos os seres humanos, porque que as pessoas aceitem, que as pessoas rejeitem, que as pessoas gostem, que as pessoas não gostem, o fato é, todo ser humano vai passar pelo julgamento divino. E qual vai ser o parâmetro que Deus vai usar para julgar todas as pessoas? O parâmetro vai ser a sua própria palavra. Da mesma forma como acontece com o julgamento humano, quando a gente vai para um julgamento no sentido humano, a gente percebe que os homens eles são julgados segundo as leis humanas. No sentido espiritual, vai ser isso que vai acontecer na eternidade. A gente vai ser julgado segundo as leis divinas. E onde é que nós encontramos essas leis? A gente encontra na palavra de Deus. E é por isso que Davi diz, em primeiro lugar, que a palavra de Deus ela é verdadeira. Por quê? Porque no julgamento que Deus faz, através da sua palavra, Ele sempre julga de acordo com a verdade. Deus não vai julgar o ser humano a partir de mentiras, mas a partir de verdades. Verdades essas que Ele mesmo mostrou
Verdades essas que ele mesmo revelou aos seres humanos. O julgamento de Deus ele não vai ser um julgamento arbitrário, não. Vai ser um julgamento que vai ser pautado pela verdade da sua palavra, porque aqui nós encontramos não uma, mas aqui nós encontramos a verdade de Deus. Infelizmente a gente vive num mundo que a gente chama de um mundo muito relativista, né? Cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu conceito, cada um tem a sua compreensão daquilo que é certo, daquilo que é errado, segundo a sua consciência, segundo o seu raciocínio. Mas não, meus irmãos, só existe uma verdade. Só existe uma verdade. Tanto é que Cristo, lá em João, capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade. Não existe uma ou umas, somente uma. E é essa verdade que nós encontramos na palavra que Deus a usará para julgar todas as pessoas. Graças a Deus que nós que estamos em Cristo não vamos passar nesse julgamento, porque nós já fomos absolvidos pela obra de Jesus Cristo. Mas Cristo foi penalizado, segundo as exigências da lei. Tanto é que ele morreu pendurado no madeiro, cumprindo aquilo que Deus exigia. Então ele já pagou a nossa pena. Agora, um fato permanece: Deus ele usa e usará a sua palavra para julgar a todas as pessoas. E esse julgamento que a palavra de Deus vai fazer, essa palavra, ela é verdadeira. E como complemento, Davi diz que essa palavra ela é justa. Tanto é que ele fala: os mandamentos do Senhor ou o juízo do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então toda vez que Deus julga alguém ou que ele vai julgar alguém, uma vez que ele usa e vai usar e usa a sua palavra, esse julgamento é justo. Não existe injustiça em Deus. Não existe justiça em Deus. É justamente por causa disso que Ele nos estimula a estarmos pregando o Evangelho para que as pessoas possam ter acesso a essa verdade. Para quê? Para que elas não venham ser julgadas e punidas segundo essa verdade. Então, em todos esses 3 versículos, Davi ele mostra pelo menos 6 compreensões que ele tinha em relação à palavra de Deus. Ele descreve a Bíblia como a lei do Senhor, ele descreve a Bíblia como o testemunho do Senhor, ele descreve a Bíblia como os preceitos do Senhor, ele descreve a Bíblia como aquilo que é o mandamento do Senhor, ele descreve a Bíblia como o temor do Senhor, ele descreve a Bíblia como o juízo do Senhor. Então, eram 6 visões que Davi tinha em relação à palavra, cada uma delas dentro de uma conotação mais específica. Mas essa palavra, ela não é qualquer palavra. No dizer de Davi, ela é perfeita. No dizer de Davi, ela é fiel. No dizer de Davi, ela é reta. No dizer de Davi, ela é pura. No dizer de Davi, ela é límpida. No dizer de Davi, elas são verdadeiras e justas. E é justamente por causa disso que essa palavra, ela tem a capacidade de restaurar a nossa alma. Ela tem a capacidade de nos dar sabedoria. Ela tem a capacidade de nos alegrar o coração. Ela tem a capacidade de nos iluminar os olhos, ela tem a capacidade de fazer com que a gente possa temer ao Senhor. Então, Davi, meus irmãos, Davi, meus amigos, ele cria na suficiência das Escrituras, por todas essas razões, por todos esses motivos. Mas diante disso, fica uma pergunta, diante disso fica uma indagação: mas o que é que isso se aplica em mim, ou se aplica a mim, melhor dizendo? Quais são as lições que eu posso extrair, no sentido de ver tudo isso que Davi viu e fazer com que isso de fato seja algo prático na minha vida? Quando a gente olha os versículos 10 e os versículos 11, a gente vê 3 compromissos, 3 obrigações que nós devemos ter em relação a essa mesma palavra. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, nós devemos valorizar, nós devemos desejar, acima de tudo, essa palavra para com as nossas vidas. Olha só o que Davi ele fala no versículo 10. Depois que ele faz todas essas descrições, depois que ele faz todas essas observações que comprovam que a palavra de Deus é suficiente, olha só, a primeira atitude, a primeira postura que a gente deve ter em relação a essa palavra: valorizá-la e desejá-la. Tanto é que ele diz, versículo 10, parte inicial, em relação à palavra de Deus, à lei do Senhor: são mais desejáveis do que o ouro, muito mais do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos.
Davi, ele tinha um apreço, ele valorizava a palavra de Deus. E é interessante porque ele diz aqui, muito mais do que ouro, ouro puro. Então, para Davi, a palavra de Deus, ela era mais importante do que riquezas materiais, do que bens materiais. A gente sabe que o ouro é o metal mais precioso que tem. Mas veja que, quando Davi comparava o ouro, a palavra de Deus, ele valorizava muito mais a palavra de Deus. Muito mais. E não só valorizava, e também desejava. Tanto é que ele fala aqui de mel, né? E mel é doce, satisfaz, né? O açúcar tem essa capacidade. Então, ele se deliciava na palavra de Deus. É assim, meus irmãos. É assim, minhas irmãs, que nós devemos nos comportar. Uma vez que a gente crê que a Bíblia é suficiente, que ela é tudo isso que Davi falou, que ela faz tudo isso que Davi falou, então, o que é que eu devo fazer em relação a ela? Valorizá-la, conviver com ela, investir tempo, lê-la, estudá-la, meditá-la, guardá-la no nosso coração como se fosse a coisa mais valiosa, como se fosse a coisa mais prazerosa que a gente tem em nossas vidas, e de fato é. Então, que a gente não negligencie as Escrituras, seja no nosso sentido devocional, pessoal, seja no sentido familiar, seja no sentido de igreja, mas que a gente tenha esse amor, que a gente dê esse valor, que a gente deseje essa palavra, cada vez mais. Eu sempre gosto de dizer ao pessoal lá em casa, e aqui os mais antigos sabem isso, que antes, os crentes, eles eram chamados de o povo do livro da capa preta. E por que eles recebiam essa designação? Por causa do envolvimento que eles tinham com a Bíblia, de decorar, de aprender, de tê-la de fato na sua mente. E a gente observa que hoje, infelizmente, a gente não vê isso com tanta facilidade. E é interessante que parece até uma coisa contraditória. Os tempos que a gente vive, a gente tem uma facilidade muito grande de aprender a palavra, a gente tem acesso a muitos recursos, mas quanto mais a gente tem esses recursos, menos a gente se envolve como nós deveríamos nos envolver. Então, Davi, ele tinha esse envolvimento, valorizava. Davi, ele tinha esse envolvimento, desejava a palavra. Então, que nós tenhamos esse mesmo comportamento que Davi teve, de valorizá-la e desejá-la, e para tanto, separar, dedicar tempo, para que a gente possa se envolver cada vez mais com ela. Repito, no sentido individual, repito, no sentido familiar, repito, no sentido eclesiástico. É o primeiro compromisso que está reservado a cada um de nós. Contudo, Davi, ele fala de um segundo compromisso, uma vez que a gente entende a Bíblia como suficiente, conforme a expulsão que Davi faz. Então, se no primeiro momento a gente deve valorizar, a gente deve desejar a palavra de Deus mais do que qualquer coisa, em segundo lugar, a gente deve se corrigir pela palavra. Olha só o que Davi fala no versículo 11, na parte A do versículo 11. Olha só o que Davi fala. Em relação à Bíblia, diz: além disso, por eles, pelos mandamentos do Senhor, se admoesta o teu servo. A palavra admoestar tem a ver com correção. E é isso que a Bíblia diz. Na verdade, é isso que a Bíblia faz em relação a nós. Ela nos corrige. Ela mostra o caminho certo. E muitas vezes confronta quando a gente não está nesse caminho. E é interessante porque todas as vezes que a gente lê, todas as vezes que a gente é apresentando a palavra, sempre existe isso para nós. De apontar determinadas falhas, de apontar determinados erros. Então, ao invés de nós ficarmos justificando, ao invés de nós estarmos pondo culpa em outras pessoas, a gente deve ter esse compromisso quanto à palavra, ou seja, de nos corrigir por ela, de avaliar a nossa vida, usando a Bíblia como padrão. Será que eu estou de fato no caminho que Deus quer que eu esteja? Será que eu faço de fato aquilo que Deus quer que eu faça? Será que eu penso da maneira como a Bíblia quer que eu pense? Será que eu estou me comportando da maneira como Deus quer? Então, todas as vezes, meus irmãos, todas as vezes, minhas irmãs, que a gente é exposto à palavra, esse desafio, ele acontece. Da gente estar se admoestando, se corrigindo. Eu acho interessante porque Davi, ele era rei. Humanamente falando, ele era o mais poderoso de Israel. Mas ele era submisso à palavra de Deus, ele se deixava corrigir por essa palavra. Que lição, que exemplo Davi ele nos dá através desse texto. Então, a gente tem que valorizar, a gente tem que desejar a palavra, a gente tem que ser corrigido por ela. E em quarto lugar, o terceiro lugar, melhor dizendo, a gente deve obedecer essa palavra e ser abençoado. Olha só, o finalzinho do versículo 11, Davi, ele diz, em os guardar, ou seja, em os obedecer o mandamento do Senhor, a grande recompensa.
Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, coisa maravilhosa. Na verdade, a gente encontra até uma promessa aqui. Como eu falei agora há pouco, Davi era rei, mas ele procurava obedecer ao Rei dos Reis. E como é que ele prestava essa obediência ao Rei dos Reis? Através da palavra desse Rei dos Reis, através das Escrituras. E ao submeter a essa palavra, Davi via a bênção que ele desfrutava em sua vida. Bênção espiritual, por nós estarmos em comunhão com o Senhor. Bênção espiritual, por nós estarmos trilhando o caminho da alegria. Às vezes até bênção no sentido material, a depender daquilo que Deus tem reservado para nós. O grande fato que a gente observa aqui não existe uma vida de temor sendo transmitida através de obediência à palavra que não traga consigo uma recompensa, uma bênção do Senhor. Muitas vezes a gente quer as bênçãos de Deus, muitas vezes a gente deseja as bênçãos de Deus, mas a gente não quer obedecer ao Deus da bênção. Muitas vezes a gente não quer ver essas bênçãos como fruto da nossa obediência, e a gente acaba fazendo o caminho inverso dentro desse processo. Então, que a gente possa, meus irmãos, que a gente possa, minhas irmãs, cada vez mais obedecer, e uma vez que isso acontecer como estilo de vida, que a gente possa experimentar a bênção de Deus para as nossas vidas. E fechando a nossa palavra na noite de hoje, nós queríamos nos dirigir àquelas pessoas que porventura estejam aqui conosco, ou que nos ouçam posteriormente, e que ainda não têm a experiência da salvação. Vocês viram aqui o depoimento, não de qualquer pessoa, mas do homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, dentro daquilo que ele enxergava, dentro daquilo que ele via em relação à palavra. E veja a estima que ele tinha pela palavra, veja o valor que ele dava à palavra, veja o comportamento que ele tinha em relação à palavra, e por isso ele recebeu esse título. Por isso, meu amigo, por isso, minha amiga, fica esse desafio para você. Em que sentido? De você se voltar também para essa palavra, de você procurar entender o propósito de Deus para a sua vida, de você entender quem de fato é Deus, de você entender o plano de salvação de Deus para a sua vida, e não tem outro recurso senão essa revelação especial. Por mais que você possa entender sobre Deus através das coisas criadas, mas nada vai se equiparar à revelação especial de Deus, onde a gente encontra aqui em detalhes quem Deus é, aquilo que Ele requer e o seu plano de salvação glorioso na pessoa de Cristo Jesus. Então que você possa assumir esse compromisso, que você possa ter essa postura de procurar a Bíblia, de procurar aprender da palavra, de se achegar a alguém que pode lhe ensinar, para que assim você possa ter a sua vida transformada. E aqui eu falo, meu amigo, minha amiga, por experiência própria. O meu processo de salvação, ele se deu exclusivamente através da leitura solitária das Escrituras Sagradas. Lendo, e assim que Deus ele foi falando ao meu coração. É claro que depois a gente procura auxílio das outras pessoas. Em alguns casos, isso é necessário, mas só para mostrar como esse livro, ele tem a capacidade de, através da operação do Espírito Santo, transformar qualquer vida, transformar qualquer coração, porque é a própria palavra que diz, através do apóstolo Paulo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ouça a palavra, leia a palavra, estuda a palavra e veja aquilo que o Espírito Santo vai impactar no teu coração. Então, que Deus nos abençoe, que Deus esteja aplicando a sua palavra em nossos corações e que saiamos nessa noite de hoje mais convicto de que a Bíblia, ela é suficiente. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém.